Opa pessoal, aqui está falando com vocês é o Gustavo e eu ajudo você, profissional que trabalha com geotecnologias ou que tem interesse em trabalhar na elaboração de mapas ou geoprocessamento, a poder viver dessa profissão, a viver do geoprocessamento, a ganhar dinheiro, a se sustentar, a poder construir uma carreira dentro dessa área. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, primeiro, qual é a importância do cadastro ambiental rural dentro dessa jornada. O que é o cadastro ambiental? No vídeo de hoje eu não vou mostrar como fazer, eu não vou fazer um CAR com vocês, mas eu vou mostrar a importância desse cadastro para essa jornada, para você conseguir alcançar esse objetivo de viver do geoprocessamento. Então, sem mais enrolação, vamos lá direto ao vídeo. Vocês já viram que de cara já estou aqui com o meu bloco de notas aberto e a gente vai discorrer um pouquinho aqui sobre o que é o cadastro ambiental rural. Primeira coisa, vou colocar aqui o título, claro, é Cadastro Ambiental Rural, mais conhecido como CAR. O que é o cadastro ambiental rural, pessoal? O cadastro ambiental rural é um registro eletrônico das informações ambientais da propriedade. Isso é uma maneira bem mais simplória de falar. Porque algumas coisas não necessariamente são informações ambientais, mas de uma forma geral é um registro eletrônico de todas as informações que compõem ali a política ambiental envolvendo as propriedades rurais, que sendo as principais a área de reserva legal e as áreas de preservação permanente, dentre os demais elementos que compõem o uso do solo de uma propriedade rural. Eu vou falar isso lá na frente, mas, de forma geral, é um registro eletrônico dessas informações. Além dessas informações, vamos dizer assim, espacializadas, que eu também vou citar lá na frente, a gente tem também essas informações literais, ou seja, descritas. A gente tem também o histórico de possíveis passivos ambientais ou de multas mesmo. Então ali dentro do CAR, o CAR compõe um cadastro que envolve a propriedade rural. É um cadastro eletrônico gratuito que envolve ali todo o histórico ambiental da propriedade e também a situação atual dela. Então, dentro desse registro, a gente tem ali algumas informações que são informadas, que são obrigatórias para poder a gente conseguir finalizar esse cadastro. E qual que é a importância desse cadastro hoje para o produtor rural? Esse cadastro, ele é obrigatório. Primeira coisa, antes de falar dos benefícios, obviamente, ele é um cadastro obrigatório. Então, mesmo que ele não trouxesse nenhum benefício, ele é um cadastro obrigatório, pois ele está previsto na lei, vou colocar na lei do novo Código Florestal. Lei, vou colocar o número da lei aqui. Lei 12.651 de 2012. Então, no novo Código Florestal, quando ele foi sancionada a nova lei do Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, nela foi instituído o cadastro ambiental rural, sendo este um cadastro obrigatório a toda e qualquer propriedade rural, independente do seu tamanho. Então, ela trouxe ali essa obrigatoriedade mais essa para o produtor rural. Então, dentro disso, todos os produtores tiveram um período para fazer a sua inscrição para trazer a regularidade ambiental. Esse documento é o que traz a regularidade ambiental para a propriedade. Existe o documento que traz a regularização fundiária, que é o georreferenciamento junto com a certificação do INCRA. Também tem outros documentos que trazem essa regularização fundiária, como os títulos de domínio, como outros documentos de posse que compõem a questão fundiária dessa propriedade. E
A gente tem ali também a questão da regularização ambiental, que envolve o CAR por si só. Então, desde 2012, o proprietário rural é obrigado a fazer esse cadastro. Ele teve até, agora eu não me lembro, ele prorrogou tantas vezes, foi prorrogando, mas se eu não estou enganado, o primeiro período de término desse cadastro foi em 2018, em maio de 2018, se eu não estou enganado, ou foi dezembro de 2017. Teve ali um período onde terminou o prazo de inscrição e ele foi prorrogado algumas vezes. E atualmente esse prazo ele não existe mais, não existe prazo para inscrição de imóveis rurais. O que terminou foi o prazo para adesão ao plano de regularização ambiental, que terminou no final do ano passado, em dezembro do ano passado. Então, quem quisesse aderir ao plano de regularização ambiental, que era uma maneira das propriedades que tinham passivos ambientais poderem regularizar sua propriedade sem que seja culpada de tudo aquilo que ela fez anterior a 2012, por exemplo. Então, 2008, ela poderia ali ter uma anuência e um perdão de todo esse problema, desde que ela fizesse o CAR e aderisse ao plano de regularização ambiental. Então, esse prazo do plano de regularização ambiental terminou, porém o prazo de inscrição ele foi extinto, pelo menos até então. Esse prazo ele foi mudando, foram feitas algumas leis, alguns remendos, vamos dizer assim, dentro da legislação, que foi alterando várias e várias vezes, e no momento a gente não tem mais prazo, toda e qualquer propriedade pode se inscrever a qualquer momento que vai manter a sua regularidade ambiental. Porém, o prazo para adesão ao plano de regularização ambiental foi finalizado. Então agora fica mais complicado para poder a propriedade rural que tem algum passivo ali, para ela conseguir esse perdão. E esse plano ainda está sendo implementado pelos estados. É uma prerrogativa dos estados implementar o plano de regularização ambiental, até porque o CAR, apesar de ser um registro que parte do âmbito federal, que é regulamentado pelo Serviço Florestal Brasileiro, o CAR ele tem ali como o órgão que vai executar esse CAR é os estados. Cada estado tem ali a obrigação, o órgão de meio ambiente do estado, ele tem a obrigação de cuidar do CAR naquele estado, de gerenciar, de analisar, de aprovar ou reprovar esses cadastros que estão inseridos dentro do sistema. Eu falei um pouquinho rápido aqui, pessoal, talvez ficou um pouco embaralhado a sequência, mas eu quis trazer aqui uma visão geral do que é o cadastro, do que é o CAR, trazendo a questão legal dele, toda a legalidade envolvendo esse cadastro, a sua obrigatoriedade. Agora faltou falar, que eu pulei, né? Quais são os benefícios, eu vou falar bem rapidamente. Por ele ser obrigatório, hoje, muitos benefícios e muitas coisas que o proprietário rural pode pleitear para a sua propriedade está amarrado dentro do CAR. Por exemplo, todo e qualquer crédito bancário que ele for buscar a partir de um financiamento com linha de crédito rural, ele vai precisar do CAR. Ele precisa do CAR. Com o CAR, ele pode ter outro benefício, como, por exemplo, desconto em alguns insumos para a propriedade, como insumo para você poder fazer cerca, coisas dessa natureza de infraestrutura da propriedade. Ele consegue um desconto tendo CAR. Ele pode ali buscar alguns tipos de benefícios, como, por exemplo, alguns órgãos municipais ou estaduais que disponibilizam, por exemplo, sementes gratuitas para algumas propriedades, ou que vendem essas sementes abaixo do preço de mercado para os pequenos produtores, elas obrigam que esse produtor tenha o CAR. Então, ali, vou colocar aqui, aquisição de elementos, né, ou de sementes, por exemplo, para consumo com desconto. Ou às vezes até gratuito, pessoal. Depende muito do órgão e de como está essa questão dentro do município. Então, esses são alguns benefícios, mas talvez o principal deles seja esse: crédito bancário. Crédito bancário, hoje, nenhuma propriedade rural
vou buscar uma linha de crédito rural, claro, ou seja, colocando a sua propriedade ali como sendo o bem que vai avalizar esse crédito ou que vai servir como referência para o banco liberar esse crédito ou não, ele precisa do cadastro ambiental rural. Ele não consegue nenhuma linha de crédito rural sem o CAR hoje, é obrigatório. Então, esse daqui foi o que trouxe, o que fez com que a grande maioria dos proprietários buscassem essa regularidade de forma rápida. Outra questão aqui, todo e qualquer licenciamento que envolve a propriedade, licenciamento ambiental, claro, que envolve a propriedade, ele pode, de alguma maneira, estar ligado ao CAR. Por que eu falo de alguma maneira? Porque vão ter talvez alguns licenciamentos que o órgão não vai dar tanta importância para o CAR dentro da propriedade. Porém, vão ter alguns que exige que o CAR ou esteja aprovado ou não esteja irregular, porque o CAR pode ter alguns status, ele pode estar em análise, ele pode estar aprovado, ele pode estar reprovado, ele pode estar ali analisado com pendências a resolver. Então, alguns licenciamentos exigem, por exemplo, que o CAR esteja ou aprovado ou esteja pelo menos em análise, não esteja reprovado ou com pendências. Então, quando eu falo todo e qualquer, isso pode variar de estado para estado, mas em grande maioria os órgãos ambientais amarraram o licenciamento das propriedades ou qualquer licença que ele possa pleitear ao CAR. Vou dar um exemplo. Na Bahia, o CAR tem um outro nome, chama CEFIR, que é o Cadastro Estadual de Florestal de Imóveis Rurais. Ele lá, por exemplo, se o proprietário quiser fazer uma outorga em algum poço que ele está perfurando na sua propriedade, ele precisa ter o CEFIR, senão ele não consegue obter essa outorga. É obrigatório, isso é pré-requisito. Ele não tem opção de obter essa outorga sem o CEFIR. Então, isso acontece em diversos outros estados, pessoal. Então, o CAR hoje é um documento que obriga, de fato, o proprietário rural a ter essa regularidade, porque senão ele pode ficar muito amarrado dentro da sua propriedade. Eu gosto de falar que o CAR hoje é tudo e qualquer coisa que você vai fazer na fazenda, amarra no CAR. Tem cartório que exige CAR para fazer desmembramento, para fazer venda de propriedade. Então, isso tudo, o CAR hoje é um documento muito simples de ser feito e que tem aí, muitas vezes não é dado tanta importância, mas ele gera um impacto muito grande dentro do proprietário rural, desde o pequeno até o grande. Então, isso daqui são alguns benefícios do CAR. Então, visto tudo isso que envolve o cadastro ambiental, essa legalidade, visto todos esses benefícios aqui que envolve você ter esse CAR, por que o título desse vídeo que você deve estar vendo aí, por que a proposta de fazer um vídeo como esse, falando sobre o CAR, é falando que a importância desse cadastro para a jornada Viver de GEL. Por que ele é tão importante? Hoje, eu mencionei que todo e qualquer imóvel rural exige que tenha o cadastro ambiental rural. Então, imagine a quantidade de propriedades que tem no Brasil. Vamos lá. Hoje, a gente já tem um percentual muito grande. Eu vou abrir agora com vocês aqui a internet para a gente entrar no SICAR e ver alguns status do cadastro no Brasil, para vocês terem uma noção da magnitude disso. E eu vou trazer um contexto mais técnico e um contexto mais real de como está o CAR no Brasil hoje. E quem está falando é quem tem experiência com cadastro ambiental rural de muitos anos, de coordenação de projetos muito grandes de cadastro ambiental rural. Então, eu vou trazer uma visão para vocês de fato bem real do que é esse cadastro e de qual a importância dele na sua jornada. Vamos abrir aqui a internet então, antes da gente dar continuidade. Então, hoje esse é um registro, vou abrir aqui o SICAR, vou colocar aqui, SICAR. O site do CAR, hoje eu não vou entrar tanto no mérito do que precisa para fazer o CAR, eu vou até falar um pouquinho mais para frente de quais as exigências do cadastro, do que precisa, mas hoje a intenção é trazer um contexto para vocês da importância desse cadastro na sua jornada, a importância de você saber fazer, a importância de você ofertar esse serviço, a importância de você ter segurança para elaborar esse serviço. Nós vamos ter uma outra oportunidade onde eu vou fazer um CAR com vocês do zero até o final
mostrando aí como se faz um cadastro ambiental rural correto. Então, abrindo aqui a página do cadastro ambiental rural, a gente tem aqui algumas telas. Temos aqui, ó, olha, na tela de cara já tem CAR e acesso ao crédito rural, olha aqui. Ele já fala um pouquinho do que eu disse, ó. É exigência legal para acesso a qualquer crédito rural, seguro agrícola. Então, aqui já está validando aqui, ó, esse site não está me deixando mentir sozinho para vocês. Embaixo tem alguns outros menus, central do proprietário. Aqui o que é o CAR, algumas questões de dúvida, algumas questões técnicas que envolvem o CAR, né? Como eu disse, a Lei 2651 de 2012 foi instituída junto com o Código Florestal. A gente fala aqui sobre o PRA, o que é o PRA, qual que é a prerrogativa dele, e aqui você pode tirar todas essas dúvidas. Em baixar, eu vou passar rapidamente pelos menus, apesar de não ser o foco desse vídeo, a gente tem aqui o módulo de cadastro para você fazer o download. O módulo de cadastro, existe o módulo nacional e os estados, quando foi instituído esse cadastro, os estados receberam a autonomia para poder desenvolver um sistema próprio, observando ali algumas especificidades, algumas peculiaridades daquele bioma ou daquele estado que não estão sendo, talvez, absorvidos pelo CAR nacional, pelo módulo nacional, que ele é meio geral e genérico. Então, alguns estados entenderam a necessidade de desenvolver um sistema próprio que abraçasse a demanda completa daquele estado. Por exemplo, como eu citei, a Bahia tem um sistema próprio, que é o SEI, a gente tem ali o Espírito Santo tem um sistema próprio, que é o SINLAN, o estado de São Paulo tem um sistema próprio, Mato Grosso tem um sistema próprio. Então a gente tem vários estados com um sistema próprio. Mas aqueles que não têm, utilizam o módulo nacional, que é esse, que até já está aberto aqui. Se você quiser baixar, basta você clicar aqui no estado que você quer baixar, ele vai fazer o download ou ele vai direcionar para o site para o sistema que o estado utiliza. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui o da Bahia. Deixa eu achar aqui a Bahia. Aqui a Bahia. Se você clicar na Bahia para fazer o download, ele não deixa, ele te direciona para o SEIA, que é o Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos. Dentro do SEIA está inserido o CEFIR. Se eu vier aqui, por exemplo, para o estado do Ceará, ele me deixa fazer o download do módulo nacional, que é esse módulo aqui. Então, eu vou pular aqui algumas etapas, que aí é que envolve mais a questão do próprio cadastro, a parte técnica. Não é o foco desse vídeo, eu quero vir aqui na consulta pública. Vou clicar aqui na consulta pública e a gente vai ver alguns dados aqui do CAR no Brasil. Olha, a gente tem aqui hoje cadastrados 6.110.418 imóveis no Brasil. A gente tem aqui de área cadastrada 614.355.082,25 hectares de área cadastrada. A gente pode ver aqui, tem algumas estatísticas por estado, a gente consegue ver, ó, o Pará está dessa maneira, a gente tem aqui o Amapá, 7.000 imóveis. Então a gente pode aqui buscar algumas estatísticas, a gente consegue também aqui fazer o download das bases que estão cadastradas no SICAR, as bases públicas que estão cadastradas no SICAR. Então, estão todas aqui nessa aba da consulta pública. Por que eu quis mostrar para vocês aqui essa questão dos imóveis? A gente tem aqui em torno de 6 milhões de imóveis cadastrados. Tem estado, eu não me lembro exatamente qual, mas tem estado que já tem 2 andares, por exemplo. O que você quer dizer com isso, Gustavo? Quer dizer que ele tem mais área de CAR cadastrada do que o próprio estado tem. Por quê? Quando o CAR foi instituído e foi criado, ele trouxe ali vamos dizer, uma democratização desse cadastro, porque ele tem uma prerrogativa de ser gratuito. O poder público não cobra para que a gente faça o cadastro no sistema deles. Quem cobra são os profissionais para executar essa atividade, mas o próprio agricultor, se ele tiver um nível de conhecimento, ele pode entrar, baixar os manuais, ele mesmo fazer o próprio cadastro. Eu sou
bastante crítico disso, de como isso foi feito no Brasil, porque isso isso acabou acarretando em uma malha muito poluída de cadastros. O que quer dizer isso? Hoje a malha de cadastros do CAR no Brasil, ela é muito ruim. Ela não respeita a regularização fundiária correta. É uma malha que aceita um cadastro, é um sistema que aceita a sobreposição. Os sistemas próprios, alguns ali têm umas barreiras para a sobreposição, mas o nacional não tem. Se não for o mesmo CPF que está sendo cadastrado, você pode sobrepor N áreas uma em cima da outra que ele não vai importar, ele vai aceitar a finalização. Então, o que isso trouxe? Isso trouxe uma gama de cadastros mal feitos, porque qualquer um poderia entrar e fazer. Mesmo que às vezes aparenta o Brasil ou alguns estados estarem completamente preenchidos, na prática, quando se olha, quando se analisa a base de dados, é uma base de dados mal feita e errada. É uma base de dados que vai ter que ser corrigida. Então, hoje o CAR ele já está bem avançado em alguns estados. Tem estados que têm poucos espaços preenchidos, tem estados que aproveitaram a regularização fundiária da malha rural que foi feita pelo próprio governo para realizar o CAR em cima dela, assim, buscando evitar ali, o mínimo de erro possível desse cadastro. Então, mesmo assim, a gente tem cadastros mal feitos, cadastros que têm, às vezes, mesmo que respeitando a regularização fundiária, eles não foram elaborados da forma correta. As feições ambientais que compõem esse cadastro, que são principalmente as áreas consolidadas ou não consolidadas, as áreas de preservação permanente, a reserva legal, a área de vegetação nativa e as áreas de servidão administrativa. É basicamente isso. Aí dentro das áreas de preservação permanente a gente tem os rios, lagoas, nascentes, temos APPs de declividade, temos áreas de uso restrito. Então tem algumas coisas que compõem aí que não é o foco do vídeo. Então, mesmo que ele esteja, por exemplo, como eu mencionei, respeitando a regularização fundiária, muitos desses imóveis não estão com as feições ambientais bem elaboradas e feitas de forma correta. Então, são imóveis que, em uma eventual análise pelo órgão ambiental, vão ser reprovados. Esses cadastros vão ser reprovados, muitos deles cancelados, porque são erros grotescos. Então, é importante que nós, profissionais que estamos inseridos nesse mercado ou que estamos buscando uma inserção dentro desse mercado, você aí que está buscando iniciar essa jornada do Viver de Gel, entender como é a dinâmica dessa demanda de cadastro ambiental rural. Ela é uma demanda explorada por muitos profissionais ainda, muito subvalorizada, ela não tem tanto valor ainda em alguns locais, tem profissionais que cobram aí R$50 para fazer um cadastro. Não gosto de dar valor no serviço de ninguém, mas alguns trabalhos a gente percebe que valem muito, os profissionais cobram muito menos do que aquilo que vale. Então, a gente tem aqui muita coisa a ser feita ainda, apesar quem está buscando é importante que saiba a existência dessa demanda, a existência desse cadastro e a importância dele para o produtor rural. E dentro do CAR, o CAR faz parte de um escopo de regularização do imóvel rural, que tem ali a parte de regularização fundiária, a gente tem a parte de regularização documental dele, quando tem algum desmembramento ou remembramento, a gente tem ali o INCRA, o CCIR, que faz parte também da regularização documental do imóvel, e o CAR está inserido nesse escopo. Quando você começa a prestar um serviço para alguma propriedade rural e essa propriedade demanda esse tipo de atividade, você precisa saber fazer isso, você não pode deixar de atender essa demanda para esse cliente, porque você vai estar ali deixando dinheiro na mesa, deixando de ganhar dinheiro por desconhecer isso. E muitas vezes, mesmo que a propriedade que você esteja trabalhando, fazendo uma outra atividade, já tenha o CAR, olhe esse CAR, veja se esse CAR foi bem feito, porque eventualmente ele possa precisar sofrer uma retificação e uma alteração. Até porque toda e qualquer alteração no imóvel que envolva o uso do solo daquela propriedade precisa também ser atualizada no CAR. O CAR é um documento que, se não sofrer alteração nenhuma à propriedade, ele é feito somente uma vez, ele não tem validade.
mas toda e qualquer alteração que o imóvel sofra significativa, houve um desmatamento, houve ali um rio que foi assoreado e hoje ele não existe mais, houve qualquer tipo de situação, uma realocação de reserva legal, tudo isso você vai precisar retificar e pleitear uma nova análise para o órgão ambiental, caso ele já seja um CAR aprovado, por exemplo. Então, o CAR tem muitas nuances que envolvem o cadastro ambiental rural e dentro da sua jornada, quando você estiver caminhando, correndo atrás, essa demanda de serviço vai aparecer para você. E por que eu julgo tão importante ela? O país hoje está entrando em um período onde os estados estão prestes a implementar o módulo de análise dinamizada. O que é esse módulo de análise? É um módulo onde os profissionais, as secretarias de meio ambiente dos estados vão começar a analisar de fato, vamos dizer, o grosso desses imóveis, aquela quantidade maior, o volume maior de imóveis, porque muitas secretarias hoje fazem análises pontuais, quando esses imóveis talvez sofrem algum tipo de fiscalização, quando eles sofrem alguma demanda que necessite de uma análise do CAR, vinda talvez até da parte de licenciamento. Mas a grande maioria não analisa corriqueiramente todos os imóveis, até porque as secretarias não têm tantos profissionais disponíveis dentro dela para poder abraçar essa demanda que é muito grande. Você analisar um cadastro desse leva tempo, leva cuidado, então os estados não têm perna para fazer essa análise. Por isso foi desenvolvido um sistema que é o famoso módulo dinamizado de análise, que ele faz essa análise mais automatizada, num volume maior, trazendo ali, apontando ali os erros mais grotescos, os principais erros, para poder ser analisado de forma manual. Então, o que isso vai acontecer? O que vai acarretar nisso aí, nesse ano e nos próximos? Quando os estados, de fato, começarem a implementar essa política e começarem a executar esse módulo, isso vai acontecer que muitos cadastros vão ser cancelados. Muitos cadastros vão precisar de retificação. E é aí que entra você, aí, profissional que está entrando nesse mercado. É aí que entra você, preparado para poder executar essa atividade, vai lá resolver esse problema e atender essa demanda. Ou seja, uma demanda que eventualmente, no momento hoje, quando você olha para o Brasil, você vê que já 6 milhões de imóveis cadastrados. Tem estatísticas que dizem que o Brasil tem 9 milhões de imóveis rurais. Então você está aí muito perto da conclusão. Mas eu garanto que desses 6 milhões aqui, a gente perde uma quantidade muito grande, 20 a 30% pelo menos, só de sobreposição de imóveis. Então, você percebe o quanto de imóveis que a gente ainda tem que cadastrar que nunca foram cadastrados e também a quantidade que vai vir à medida que o módulo de análise for implementado. Pessoal, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Eu provavelmente vou fazer um vídeo aqui com vocês só fazendo a análise da malha do CAR, mostrando quantos defeitos tem, quantos problemas tem nessa malha. Então, hoje, o CAR é fundamental para você ganhar dinheiro, para você estar inserido. Tem profissionais que vivem hoje somente do cadastro ambiental rural, somente fazer CAR. Para vocês terem uma noção, e vivem muito bem, inclusive. Então, essa não é uma demanda que você deve desprezar. É uma demanda relativamente simples para você que está começando, que vai começar nessa jornada para poder viver do geoprocessamento. É uma demanda relativamente simples de ser feita, de ser executada. Não tem uma complexidade muito grande. Você precisa basicamente colher algumas informações documentais da propriedade e do proprietário, preencher elas aqui no sistema. Eu vou mostrar rapidamente o módulo para vocês. Você precisa fazer uma análise, um mapeamento de uso do solo simples e básico da propriedade, fazendo a distinção basicamente daqueles elementos que eu falei, áreas consolidadas ou não consolidadas, áreas de preservação permanente, vegetação nativa, reserva legal, áreas de servidão administrativa quando ocorrer. A gente precisa compor basicamente esses elementos. Aí, como eu disse, tem alguns detalhamentos dentro de alguns deles. Então, vocês, tendo essa condição, não precisa ter, muitas vezes, estar muito avançado um conhecimento muito avançado dentro do geoprocessamento. Se você hoje começar, você é um iniciante, você já tendo um mínimo de conhecimento de mapeamento de uso do solo, você consegue executar um CAR de forma
correto, um carro de qualidade. Então, é uma demanda que serve principalmente para quem está começando. Quem começa hoje no GEL, essa é uma demanda inicial que você consegue ganhar dinheiro, você consegue também ali estar inserido dentro do mercado. E como eu disse, vai existir muito brevemente. Isso eu não estou falando que vai ser daqui a 10 anos, não. Muito brevemente, uma demanda enorme. O carro vai estourar novamente. Porque hoje ele está perto da finalização de inscrição em alguns estados, mas logo essas inscrições, muitas delas vão ser canceladas ou vão ter que sofrer retificação para ser corrigidas. E é você, profissional aí capacitado, que vai ter que resolver esse problema. Você, eu, nós que estamos inseridos dentro desse mercado. Então, aonde está a importância disso? Aonde está a importância para a gente chegar a uma conclusão e eu mostrar o módulo para vocês e nós finalizarmos mais esse vídeo? A importância está aqui. É uma demanda latente, é uma demanda que precisa que venha ainda casada com outras demandas dentro de uma propriedade rural. Então, você que sabe fazer um georreferenciamento ou que sabe ali fazer algum tipo de trabalho, uma atualização de um CCIR dentro de um imóvel rural e não sabe fazer o CAR, você precisa saber fazer o CAR, porque é uma demanda que anda junto. Ela caminha junto com toda essa regularização do imóvel rural. Então, você precisa, ela, como eu disse, ela é latente, ela ainda é grande, mesmo que o período de inscrição esteja perto do fim. E ela é uma demanda que vai crescer exponencialmente nos próximos anos. Então, os profissionais vão ter que estar preparados, até porque à medida que forem cancelados esses imóveis, os próximos que a base vai receber, eles necessariamente precisarão estar com o seu cadastro bem certinho, o cadastro correto, o seu mapeamento correto, as informações literais e documentais corretas. Por quê? O cadastro anteriormente já foi cancelado porque estava errado. Então agora, quando entrar um novo cadastro, ele vai precisar ter uma certa qualidade para que o sistema aceite, ele possa ir andar para frente e ser aprovado para o proprietário. Então, quem aí vai estar preparado, vai estar preparado, quem estiver pronto para fazer essa demanda, vai aproveitar e vai ganhar bastante dinheiro. E eu garanto para vocês que muitos de vocês vão conseguir viver de gel só fazendo isso daqui. Principalmente quem aí trabalha, quem mora no interior dos estados, que muitas vezes não tem tantos profissionais capacitados para fazer essa atividade, você com certeza vai explorar uma demanda aí que ainda não foi explorada. E para a gente finalizar esse vídeo, eu vou mostrar aqui um pouquinho do módulo rapidamente. Como funciona aqui o módulo de cadastro. Como eu disse, é um cadastro que é bem simplificado. Eu vou só passar pelas telas para vocês perceberem o quão simples é esse cadastro, como qualquer pessoa teoricamente poderia fazer. Mas eu sou bastante crítico dessa democratização desse cadastro. Foi isso que fez com que o sistema estivesse tão poluído, com tantos cadastros errados assim. Mas aqui a gente precisa de informações do cadastrante, nós precisamos aqui de informações do imóvel rural de localização, principalmente. O domínio seria os proprietários, aqui informação do proprietário. A gente tem aqui informação da documentação desse imóvel, que tipo que é, se é um imóvel com propriedade ou posse. Dentro do GEL nós temos aqui os elementos que eu informei. Só não falei do limite do imóvel, mas obviamente é a base, né? O limite da propriedade. A gente tem aqui a cobertura do solo, que compõe as áreas consolidadas e a área de vegetação, também as áreas de pousio, quando existente, servidão administrativa, as áreas de preservação permanente e reserva legal. No final, um pequeno questionário que é o quê? Olha o que eu falei, o histórico dos possíveis passivos ambientais ou multas. Aqui pergunta se existe algum TAC referente à regularização de APP, se já teve algum PRAD para alguma área, se já teve alguma autuação. Então aqui ele pergunta um pouquinho do histórico da propriedade e, reforçando e lembrando, o CAR é um cadastro de natureza declaratória. Então quem está inserindo, quem está fazendo esse cadastro, informa aquilo que ele quiser. Numa possível e eventual análise, o órgão ambiental, se o órgão ambiental questionar ou se o órgão ambiental duvidar de alguma informação, ele vai chamar aquele proprietário para esclarecer essa informação. Mas ele aqui, no ato do cadastro, ele pode informar o que ele quiser.
Por isso também tem muita coisa errada, porque a natureza declaratória traz ali margem para você informar qualquer coisa ou informar qualquer situação desse imóvel. Então, isso daqui deu margem para a gente poder ter muita coisa errada aí na hora da análise. Então, basicamente, o que precisa para o cadastro é isso, é muito simples. Nós vamos ter um vídeo só sobre a execução de um cadastro do zero até o final. Então, a ideia do vídeo hoje mesmo é só mostrar para vocês a importância, o porquê de nós que estamos buscando aí viver do geoprocessamento e entender dessa demanda que é o cadastro ambiental rural. Eu garanto para você que você entendendo a importância, você sabendo, buscando se capacitar para fazer esse cadastro, as chances são de que você vai ser um profissional que vai estar inserido diretamente no mercado e vai ali conseguir ganhar a sua grana, você vai conseguir viver do geoprocessamento e muitos, como eu disse, vão conseguir viver exclusivamente dessa demanda, somente do cadastro ambiental rural. Então eu acho que é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez por me acompanhar. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Me siga em todas as minhas redes sociais. Entre lá no canal do Telegram, pessoal. Lá eu vou postando as novidades, eu posto alguns áudios, algumas sacadas, algumas dicas para vocês. Então não deixe lá, eu tenho um contato mais direto, mais objetivo com vocês, sem nenhum intermediário. Então, você que quer acompanhar mais os meus conteúdos, não deixe de fazer parte do meu canal do Telegram. Todos os links estão na descrição e eu aguardo vocês até a próxima. Um abraço e até mais.